até o Paulo Freire, né? E quando você abre a teoria do conhecimento assim, humano, você pega os autores do Brasil, tá? Autores brasileiros. E aí você vê lá Paulo Freire, que é um dos maiores filósofos que tem no Brasil. Aqui ninguém estimula a leitura dele, só que estimula uma leitura de outro país. Quando a colega ou o colega lá cita que está na sociedade, tem um filósofo chamado Rousseau, tá? Jean-Jacques Rousseau. Não sei se alguém já ouviu falar. Se ouviu, levanta a mão, só para me saber. Jean-Jacques Rousseau. Ele diz assim, ó a frase que ele diz, para vocês verem como tem a ver com a nossa educação, e por isso que há todo esse processo aqui que nós falamos sobre a questão dos direitos humanos. Ele diz: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Tá? Olha só, é uma linha de pensamento que vem de uma cultura francesa que foi depositada na educação brasileira, tá? Aí, teóricos, pessoas de várias teorias, eles vão dizer o seguinte, né? Eles vão dizer assim, que nós vamos rebater a situação aonde Rousseau diz que não, o homem não nasce bom, a sociedade corrompe. Aí vem lá em 1900, isso foi falado em que? 1700, na Revolução Francesa. Porque se você falar de direitos humanos, você está falando lá atrás, até antes mesmo da escravidão no Brasil aqui. Você está falando de outros países que têm mais de 500 anos. Quem tinha o poder do império na época? Era Portugal e Inglaterra, tá? E qual outro? Espanha. Olha só, o poder da igreja era tão grande, que era a igreja católica, o catolicismo, que eles tinham o poder de parar uma guerra, o Papa. Quando descobriram aqui o Brasil, que não foi uma descoberta, na realidade foi pelos livros da descoberta, didáticos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê. Se eu perguntar aqui, quem foi alfabetizado por Caminho Suave? Alguém foi? Levanta a sua mão para mim. Caminho Suave é uma cartilha. Quem é que foi que usou aquelas roupas que era dada pelo governo de 2 cores somente para todas as escolas? Quem todos os dias ia para frente da bandeira do Brasil e olhava para a sua bandeira e observava, às vezes não cantava, mas ficava no silêncio observando para a sua bandeira. Então, vocês vê, olha só, vocês irão ver o cuidado que a gente tem que ter com a mídia. O patrimônio nosso maior, ele não está somente no ser humano, ele está também nos símbolos que a gente habita. A simbologia ela é importante. Na França, essa ideia de igualdade, de liberdade, de fraternidade, ela impera e todo mundo obedece. Lá tem direitos humanos, de verdade. Tem corrupção? Em todos os países tem. Só que lá tem o quê? Tem somente um primeiro-ministro que comanda. Na Inglaterra, a mesma coisa. Há os direitos humanos lá, é imperado. Nos Estados Unidos é um país presidencialista, não é? Não é o presidente dos Estados Unidos? Porém, lá tem uma coisa chamada pena de morte. Lá tem uma coisa chamada o quê? Cadeira elétrica. Com 12 anos você tem o porte de arma, você pode ir lá e comprar. Porém, a cultura deles foi uma cultura que foi colonizada por quem? Pela Inglaterra. Nós fomos colonizados por quem? Pelos portugueses. Aí você vê o embate como que é.
Por que que a gente copia tanto? Porque a gente não cria a nossa cultura própria. Agora o nosso país ele está abrindo o olho para essa cultura, aonde as pessoas começam a ver ocultamente aquilo que o colega falou, que é os governantes, né? Os governantes imperando ocultamente, e a mídia, quem falou da mídia aí, né? Incentiva isso. Vamos colocar um exemplo, porque nós estamos falando de direitos humanos. Teve uma morte que foi colocada na TV por pessoas que cortaram até a cabeça das pessoas lá no Nordeste, no Norte, lá, né? Foi feita uma intervenção militar. Com 2 dias acabou aquilo. Ninguém escutou falar mais. Por quê? O militar, ele não é que ele não está preparado para atuar com a sociedade. É que ele, quando chega lá e a mídia vai tentar mostrar, ele aponta o fuzil mesmo e diz assim: olha, você não grava, porque aqui nós somos os que comandam, nós somos militares. E o cara, o cidadão, ele não pode gravar, porque o militar, ele que comanda os 3 poderes do país. Então vocês vejam, agora está tendo no Rio de Janeiro, está tendo a briga, por quê? Porque nós já temos um povo um tanto, não ignorante, mas um povo que é massificado, é um povo que ele não percebe. Uma época que Brizola e foi um outro governador, ele quis tirar aquelas pessoas de bem da favela, que é a comunidade que é dita hoje. Porém, o que aconteceu? O tráfico chegou e disse: não, vocês vão ficar que nós vamos lhe dar proteção, porque o Estado não dá. Só que eles não queriam a proteção, eles não iam dar. Se ele tem lá a comunidade como escudo, ninguém vai chegar lá e vai invadir. Tanto que demora mais, correto? Aqui em São Paulo, Geraldo Alckmin, na educação, desculpa, opinião pessoal de um educador, na filosofia da educação, ele não aplica nada, ele não é nada, tá? Tanto que houve as manifestações perante isso, porque se ele fosse pelo menos um pouquinho esperto nesse sentido de educação, ele ia investir de verdade. O Dória caminha no mesmo processo, tirando quem? Os poderes da educação municipal. Aí, só que ele tem um porém, na segurança, ele impera. Ele chega e fala: eu combato a segurança, o crime organizado. E ele tem poder para combater. E ele combate mesmo. Porque se você está lá no Capão Redondo, por exemplo, ou na Rebouças, lá tem viaturas aqui no centro de guarnições rodando. Já na periferia a gente não vê essa cinza rodando. Por que aquele Maluf falava rota na rua? Porque era o império ainda militar. Aí eu pergunto para vocês, o que é racismo? O racismo não é só de raça. Ele gera na própria periferia uma doença social. E ele não vem de agora, ele vem da época da era medieval. Na época que quem imperava era a igreja. Tudo bem, gente? A igreja católica naquela época, por isso que precisou haver uma reforma, ela matou mais do que as 2 guerras mundiais, tá? Aí veio Martinho Lutero, com um ótimo pensamento social e religioso. Depois, o Calvino, que é João Calvino, quebrou todo o pensamento dele também, porque era um pensamento maravilhoso,
Porém, os discípulos de Lutero começaram o quê? A praticar a mesma coisa que a Igreja Católica fazia e ainda faz até hoje, que é a chamada pedido de indulgências, que é o que é indulgências? O dízimo, a contribuição, que é uma coisa que é livre, mas não é, tem que dar 10%, 20%. Tem igreja aí que pede 30% do seu salário. Aonde nós estamos vivendo? Tem Deus que pede para a pessoa vender a casa, vender o carro, vender tudo que tem e dar para a igreja. Sim. Então, na verdade,